Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais uma temporada do Conexão Imobiliária. Eu sou a Aline Becker e dessa vez cruzamos o estado para uma temporada super especial com convidados de Criciúma. Olá pessoal, eu sou Giovanni Villa-Lobos, somos advogados, temos escritórios em Jaraguá do Sul e atuamos no ramo do direito imobiliário. E hoje a gente vai falar sobre um tema indispensável para quem quer se destacar no mercado imobiliário: a presença digital. Porque não basta somente existir, é preciso ser visto. Para isso chamamos Heron Nascimento. Ele que é gestor de tráfego, tem agência de marketing e ajuda corretores de imóveis e outros profissionais a se posicionarem no mercado e ter coragem de mostrar quem realmente é. Heron, quer dar um oi para a nossa audiência? Bom dia a todos, obrigado primeiramente pelo convite, estou muito feliz de estar aqui, compartilhar um pouco da minha experiência e sobre esse mercado que cresce cada vez mais aí. Certo, Heron, a gente agradece, né, por você ter aceito esse convite e a gente quer saber um pouco mais da tua trajetória, como você entrou no marketing digital, como é que tu começou a trabalhar com tráfego pago. Tu pode nos contar um pouco sobre isso? Legal, então, eu trabalhava com vendas, era gestor comercial de uma rede de academias aqui em Criciúma e no estado, eram 7 unidades aqui na região. E comecei a trabalhar com vendas e sempre tive amor por isso, e o marketing acaba tendo muito do espírito de vendas por trás, assim, né, por trás das cortinas. E eu comecei a trabalhar com tráfego por indicação do padrinho do meu filho. Ele já trabalha com tráfego há anos, desde quando tudo era mato na internet. Ele começou a trabalhar com Facebook Ads em uma grande agência aqui, que é referência até a nível nacional. E ele comentou comigo, cara, vamos pro digital, vamos trabalhar com isso, acho que tu tens uma desenvoltura legal para trabalhar com isso. E eu fui estudando, pensando bem como que seria essa mudança, né, de sair da área de vendas para ir para o marketing. E comecei a fazer alguns cursos, comecei a me especializar e foi onde comecei a me apaixonar. Vi que tinha um leque gigantesco para trabalhar dentro do marketing, não só com o tráfego pago, né, mas construção de identidade visual, com marketing, com gestão de vídeos, com branding, com tudo. E foi onde eu comecei a me envolver cada vez mais e o tráfego pago foi entrando na minha vida. Eu comecei a fazer o tráfego para conta da minha esposa, que ela é médica psiquiatra, e a gente fazia captação para ela conseguir mais pacientes particulares. Uhum. Aí foi onde a gente começou a ver resultado e eu estava trabalhando ainda como gestor comercial e eu parei para pensar, tá fazendo sentido talvez eu sair dessa área e investir mais nessa questão do tráfego. Aí foi onde me desliguei totalmente da empresa, foi uma mudança, uma virada de chave bem importante, assim, bem forte para mim, mas foi o que me trouxe até aqui hoje. E da conta da minha esposa foi surgindo indicações, mais clientes aparecendo, fui começando a fazer o tráfego para mim mesmo também, né, que é bem importante a gente trabalhar com questão de anúncio também para fazer essa captação de novos clientes. E foi surgindo. Que legal. Legal. E tu tem uma agência de marketing ou vocês trabalham só com tráfego? É captação de imagem? Como que é? Não, é uma assessoria de marketing 360. A gente trabalha com toda a parte de captação, gestão de mídias, criação do site, identidade visual, é o marketing completo, né? Tudo que o marketing oferece hoje de serviço a gente tem com base na nossa carta de produtos ali. Legal. E pensando aqui para o nosso público-alvo, que são corretores de imóveis, né? Hoje a gente vê que a presença digital é indispensável para esses profissionais. É difícil quando alguém quer comprar um imóvel, alugar, sabe? Vou esperar para ir lá presencialmente na imobiliária ver o catálogo. Geralmente a gente entra no Instagram de uma imobiliária, de um corretor ou no site para ver as opções, né? No digital, depois a gente vai ver presencial. Quais são os maiores erros que os corretores cometem em não estar presente ou estar presente de uma forma equivocada? Acho que o principal erro é tu não colocar a tua identidade no teu perfil. É ser só um catálogo ambulante, quando o profissional só anuncia os imóveis ali, mas se esconde por trás daqueles posts. Entendi. Ele não mostra a cara, ele não aparece nos stories, ele não cria conexão com o público. Acredito que esse seja o maior erro, assim, de não criar conexão com quem está seguindo ele. Quando a gente fala do ponto do Instagram, normalmente não é uma pessoa que está necessariamente procurando um imóvel. O corretor ele precisa impactar através dos anúncios, através dos posts, que aquele imóvel pode fazer sentido para o cliente e começa a despertar um desejo. Mas é necessário, antes de ter o processo de venda, de fato, de o cliente chamar o corretor no WhatsApp querendo agendar visita, precisa construir um branding por trás disso. Precisa
trazer conteúdos que vão alimentar esse cliente, trazer confiança, gerar conexão, para depois o cliente se sentir seguro para fazer uma... E é interessante que um imóvel, ele é um sonho de todo mundo, né? Tem até um meme que é uma pessoa chorando, está triste porque o meu corretor vendeu a casa de 7 milhões que eu estava namorando. Exato. Há anos, tenho R$2 para comprar, mas eu tava lá acompanhando. Uhum. Então, a gente vê que realmente faz sentido, porque gera essa conexão. É assim, né? Se a gente vê um Instagram que tá só mostrando um vídeo do imóvel e do corretor apresentando, é um outro patamar, né? De alcance. Exatamente. E, Heron, a Aline falou sobre isso muito bem, e a gente percebe, né, na rede social que tem alguns corretores que eles têm uma identidade bem pessoal, né, e isso acaba conectando, né, você enquanto trabalhando com marketing, gestor de tráfego, você também auxilia os corretores a buscarem essa identidade própria, como é que é teu trabalho em relação a isso? No processo de onboarding é analisado primeiramente o perfil do cliente, né? Quando ele já vem mandar uma mensagem querendo conhecer um pouco mais sobre o trabalho, a gente já faz uma pré-análise. De como está o perfil dele, o que a gente pode oferecer de serviço, o que vai precisar ser construído dentro da identidade dele, do branding, mas isso precisa vir de dentro dele. A gente precisa que ele demonstre aquilo que ele já faz no dia a dia no Instagram. E a gente sabe a dificuldade que as pessoas têm de mostrar isso nas redes sociais, né? De mostrar um pouco da rotina, o que está fazendo. E tem um problema que, por ter corretores que são destaques no mercado, outros corretores querem copiar ele. Então, eles acabam deixando a própria identidade de lado e vão querendo copiar a roupa, copiar o jeito de falar, copiar a música de fundo, o formato de vídeo, e esquecem quem eles são. Eles deixam de lado isso. Então, a gente faz toda essa pré-análise para saber o que a gente pode explorar, qual ponto, se o corretor ele é um pouco mais sério, qual é o nicho que ele atende, porque isso é um fator primordial. Porque se ele vai se comunicar com um nicho que é high ticket, luxo, ele não pode estar postando, gravando os vídeos mostrando os imóveis de bermuda e chinelo, por exemplo. Então, precisa ser a calça colada, curtinha e o sapato. Esse é o padrão hoje, né? Esse é o padrão hoje. Mas ele precisa estar bem apresentado, de acordo com o nicho que ele vai atender. Com certeza. E até a própria comunicação. Para um imóvel Minha Casa Minha Vida, ele não vai falar sobre valorização do imóvel, não vai falar sobre a exclusividade de morar num condomínio Minha Casa Minha Vida. Ele vai trabalhar com o valor de parcela, os benefícios. Às vezes tem um supermercado perto, uma escola. Vai falar sobre os materiais, né? Que foram utilizados naquela obra, enfim. E a gente vê, assim, entre os corretores que parece que tá todo mundo focado em imóveis alto padrão, imóveis de luxo, quando há outros nichos de mercado que também tem conteúdo para ser produzido e pode valorizar esse nicho e ali ter uma recorrência de vendas às vezes maior do que de imóveis de luxo, né? Então vocês têm esse olhar para diferenciar o tipo de público que o corretor quer atingir. Exatamente. Importante. E os nichos de Minha Casa Minha Vida e médio padrão, eles geram um volume de lead maior. Consequentemente, o trabalho acaba demandando um pouco mais deles, né? Do tempo deles, do corretor. E eles precisam ter um processo bem estruturado para poder atender esse volume de leads. Por mais que a comissão às vezes, de Minha Casa Minha Vida não seja tão grande quanto uma comissão de um imóvel de condomínio, um high ticket, né, luxo, mas precisa ter todo esse processo bem aliado também. Porque como vem um volume muito grande, nem todo lead vai conseguir aproveitar. Mas tu consegue fazer uma cadência de atendimentos que se o lead não comprou agora, daqui a um ano ele pode comprar. Tá, Heron, você falou muito bem sobre isso e já deu para entender que precisa de uma certa identidade, né? O corretor precisa ter essa identidade para conseguir conectar. Mas o que mais conecta, além da identidade, com o público, né, do corretor? O que vocês buscam fazer para que o corretor consiga essa lead na rede social, por exemplo? Os conteúdos que ele vai postar através do feed dele, em Reels, Story, tem que ser tudo intencional. Não dá para postar nada só por postar. Postar por postar é só estar presente ali. Ele vai virar mais um corretor no mercado. Mas quando ele quer se destacar, quando ele quer ser o corretor, então ele começa a trazer conteúdos que vai se conectar com o público, trazendo informações, trazendo talvez conteúdos que expliquem sobre financiamento, tirem algumas dúvidas. Na própria criação de vídeo do imóvel,
tem que trazer sobre a experiência do imóvel. Não só postar o imóvel, não só postar foto. Não só postar. A gente gosta de trabalhar muito com o carrossel também, que traz alguns detalhes, mas o carrossel vai aparecer para aquelas pessoas que já viram o vídeo, através de públicos personalizados no tráfego, né, que a gente faz. Mas é importante ter o carrossel também como mais uma ferramenta, sabe? Sim. E o vídeo, a gente precisa demonstrar toda a experiência que o cliente vai ter morando naquela casa. Até comentei no meu Instagram um tempo atrás sobre isso. A gente precisa mostrar no vídeo detalhes que às vezes numa visita o cliente não vai perceber. Então é mostrar um ângulo diferente, um pôr do sol, como é a iluminação da casa, o quintal florido, a grama bem cortada. Tem que ter todo um processo ali de cuidado da casa e também de mostrar esses detalhes e não mostrar às vezes cena muito rápida, não mostrar... já vi corretor gravando com o celular mais baixo, que assim, na verdade ele tem que mostrar a imagem mais ampla, mostrar a grandeza que tem aquele imóvel, né? Para justamente trazer o desejo e despertar a vontade da pessoa de pelo menos querer visitar aquele imóvel. Se ela vai querer comprar ou não, depende do fator, às vezes, de banco, financeiro, né? Varia bastante. E é interessante os corretores produzirem conteúdo para além do vídeo mostrando o imóvel, de repente um conteúdo sobre o mercado financeiro, financiamento, taxas de juros, valorização. Imagino que é um conteúdo não na residência que ele quer vender, de repente na sua imobiliária. Isso conecta? Como que é? Com certeza. Principalmente quando se trabalha com públicos de investidores. O público de investidor ele quer saber como vai ser a rentabilidade, como é o percentual de rentabilidade daquela região, o que tem próximo daquele imóvel, né? Porque ele precisa ver o retorno sobre o investimento. Então, é muito legal trazer esse tipo de conteúdo pensando nesses públicos que ele vai atingir. Ele vai sempre abraçar esses pontos. Outra dúvida que me surgiu agora. A gente, né, nós somos advogados, produzimos conteúdo e conversamos sobre marketing, sempre vem a ideia de que a gente tem que produzir conteúdo jurídico e pessoal, tem que trazer um pouco da nossa vida pessoal para o Instagram para conectar. Para corretores, isso é importante ou a pessoa que vai comprar o imóvel, ela tá mais focada nas informações do mercado ou de repente ele tem que postar ali a sua família, né, se ele se sentir à vontade, enfim. É legal também. É bom dosar. Não mostrar às vezes muito da intimidade, porque isso acaba talvez atrapalhando um pouco a rotina do corretor, ele acaba confundindo um pouco isso. Mas mostrar a tua rotina no dia a dia, mostrar às vezes o filho, levando o filho na escola, mostrar alguma coisa em casa, fazendo um churrasquinho, isso traz essa conexão também. A pessoa se sente próximo, por isso que influenciador tem tanto seguidor, porque ele mostra sobre a rotina dele, ele mostra sobre o que ele tá fazendo, ele se comunica com a câmera, se comunica diretamente com o público. Então, tu te torna próximo daquela pessoa que tu segue, sem mesmo nunca ter conversado com ele. Por várias pessoas, todo mundo que praticamente usa o Instagram hoje se sente conectado com algum seguidor, algum influencer, alguma pessoa que você admira, né? Tem um conteúdo que faz sentido pra ti. E trazer esses conteúdos de rotina, de dia a dia, de fazendo um cafezinho, Deixa mais próximo, né? Deixa mais próximo, exatamente. Torna aquilo mais natural. Porque senão tu só vira uma peça de... uma máquina de venda. Não dá pra ser tão criado, né? Se o vídeo for muito criado, sem ter uma coisa pessoal, Exato. acaba não entregando tão bem, né? Heron, falando, né, nesse assunto, tem muita gente que não entende o que é tráfego pago, né? Que não consegue entender como é que isso funciona no dia a dia, assim. Então, explica pra gente um pouquinho o que é isso, como isso funciona, como é que o corretor que tá começando agora consegue entender por que ele precisa disso no dia a dia. O tráfego pago ele é um potencializador. Ele vai lançar de uma maneira mais efetiva e mais rápida a mensagem que você quer anunciar, né? Através dos anúncios online. Temos hoje, basicamente, duas frentes que são mais fortes, que é o Meta Ads, que é o Facebook e Instagram, e o Google, que é o Google Ads, ele que vai através do site, do Google Meu Negócio. E o corretor ele precisa utilizar essas duas ferramentas, se possível, juntas, porque você consegue trabalhar de maneira mais otimizada com esses públicos. Facebook Ads, né, que é o Instagram e o Facebook, você consegue através de públicos personalizados. E também através de interesses, comportamentos, usar o algoritmo ao teu favor, anunciar para aquelas pessoas que já buscam ou já têm um certo interesse dentro da plataforma pelo teu nicho. Então, por exemplo, quando eu faço um anúncio ali para imóvel, um dos públicos que a gente utiliza é de interesse de acordo com o tipo de imóvel. É um imóvel high ticket. A gente coloca segmentações para investidores, para empresários, pessoas que moram em bairros nobres da cidade.
Então a gente avalia todos esses pontos, a gente analisa o público-alvo para poder trazer esses pontos para dentro da configuração. E através do algoritmo, ele já faz o próprio trabalho de entregar esse anúncio para as pessoas que estão dentro desse perfil. O Google, ele funciona através do site ou do Google Meu Negócio, que é a localização, né? Como se uma imobiliária, por exemplo, tem um local próprio ali, o Google Meu Negócio entrega o endereço dela. O site, ele precisa estar bem otimizado, tá com todo o layout bem estruturado, tem que estar um SEO, que é uma forma de otimização orgânica ali do site, bem estruturado também para entregar de uma maneira mais efetiva o teu site. Ele precisa ser atrativo. Assim como o teu Instagram teu feed precisa estar atrativo aos olhos do seguidor, o teu site precisa também estar com um visual bem bacana. Tem os imóveis bem explicados, tem os valores, tem as cores bem chamativas também, chamativas não num ponto de ser cores fortes, né? Mas de ser mais atrativas, exato. E através de palavras-chave no Google, você entrega o anúncio para a mão daquela pessoa que está procurando pelo imóvel. Então, por exemplo, no Google, quando a gente já tem uma necessidade, né? Se eu preciso de um dentista aqui na minha cidade, eu vou, o dentista é em Criciúma. Já vai aparecer um anúncio do dentista que está anunciando, né? Que tá como é que faz para estar na frente? Essa é a grande dúvida. Como é que eu tô no topo? É em questão de leilão. Exatamente, é pagando. Quanto maior o valor que você paga diariamente no leilão, dependendo da região, né? Tem uma competição de leilão ali, você acaba aparecendo mais. Mas também colocando as palavras corretas ali de acordo com o que o teu público normalmente vai pesquisar. Então, se eu quero comprar um apartamento em Criciúma, apartamento imobiliário em Criciúma, eu já coloco isso como palavra-chave dentro da configuração da campanha, o anúncio vai aparecer para aquela pessoa, através dos termos de pesquisa. Quanto mais detalhado, melhor. Precisa estar bem detalhado, exatamente. Tá. Agora pensando num corretor que está começando agora, né? Não efetivou nenhuma venda, está com orçamento apertado, mas ele quer investir em marketing, quer investir no digital. Para ele, é melhor ele fazer uma estratégia de produzir bons vídeos e trabalhar no orgânico, ou produzir vídeos mais simples, sozinho, e anunciar esses vídeos? Hoje a gente tem boas ferramentas para o corretor poder trabalhar de forma autônoma. Eu tenho clientes corretores que eles não têm pessoas que fazem os vídeos para eles, que não produzem, mas com o próprio celular eles conseguem fazer essa captação. Hoje um celular mais moderno, mais novinho, já banca até uma câmera quase, assim. Então, precisa ter só a noção de como gravar, de conseguir aproveitar uma boa iluminação, de ter até um microfone é legal investir, porque tu consegue ter uma comunicação clara sobre o imóvel que tu tá vendendo, tá anunciando ali, e torna isso mais atrativo para o cliente também. Então, cuidar da iluminação, cuidar do ângulo que está trabalhando, cuidar do imóvel, se não tem muita bagunça, uma toalha pendurada, uma vassoura atrás da porta, tirar esse detalhe. Isso eu ia perguntar, qual que é o maior erro que você percebe que os corretores, por exemplo, estão fazendo quando fazem uma publicação, ou quando fazem um vídeo, uma captação? É o ângulo. Às vezes o corretor bate a foto aparecendo meia porta, a parede, metade da parede e o resto do cômodo. Mas na verdade tens que... até sempre recomendo para os meus clientes abrirem a câmera no 0,5. Sim. Que você vai expandir mais ali a lente e consegue abrir pegar uma imagem mais aberta ali. E isso traz essa sensação de grandeza também do cômodo, né? E a parte de iluminação também, às vezes o corretor vai bater a foto do cômodo, tá a janela fechada, a iluminação não é uma iluminação atrativa, é uma luz branca, por exemplo. Então não traz aquela sensação de conforto, de casa, de lar, sabe? Para quem tá sendo atingido pelo anúncio ali. E às vezes acontece de bagunça também na casa. É comum. Daí, se ele consegue produzir sozinho sem precisar investir, de repente, né? Se ele ainda não tem condições de um profissional para fazer a captação de imagem. Consegue. Tem os aplicativos também ali de edição de vídeo, que tem os templates já prontos, né? Se ele tem o aplicativo pago, ele consegue baixar esse template, utilizar e só adicionar os vídeos ali. Mas eu recomendo fazer com a identidade dele, fazer com a cara dele, assim, como ele vai se sentindo. E estudar. Hoje o YouTube tem diversos vídeos que explicam sobre como fazer essa edição de uma maneira mais atrativa, mais chamativa, mais bem feita. De repente, o corretor que está começando, ele vai ter que se desdobrar em várias funções, né? Além de vender o imóvel, estudar o mercado, vai ter que ser o seu próprio marketing e depois vai poder investir em alguém para ele conseguir focar a sua energia no que ele é melhor.
E assim, quando o corretor ele capta o imóvel, faz as imagens, a decisão de anunciar um imóvel ou anunciar outro, o que ele deve levar em consideração? Assim, eu tenho uma verba, então eu vou anunciar para esse tipo de imóvel e não para esse. Essa tomada de decisão é importante. Vai mais de acordo com o que ele pensa sobre o imóvel, porque tem corretores que estão anunciando 10 imóveis ao mesmo tempo. Mas tem corretor que às vezes deixa um imóvel isca, que é um imóvel que é bem atrativo. A gente sabe que aquele material foi bem produzido. Se o cliente não se identifica com aquele imóvel, ele consegue jogar para os outros imóveis também. Interessante essa Pros estratégia. Isso. Aí ele vai conseguindo... Às vezes o imóvel já foi vendido, ele deixa o imóvel ativo no anúncio ainda e vai... Porque ele está trazendo leads bons, então ele vai mantendo ali e vai e só... joga pro pátio ou para outro lugar para ele ver outros imóveis, né? Isso, aí no próprio follow-up dele, ele vai conseguir mostrar essas outras opções. Às vezes é um detalhezinho que o cliente não fechou aquele imóvel. Talvez o condomínio não tinha piscina. Ou a churrasqueira não era carvão. Mas dentro da carteira dele de imóveis, ele tem um imóvel que se conecta mais com aquele cliente. Isso, exatamente. Legal. Heron, a gente está falando muito sobre outros profissionais, mas a gente precisa que você, né, fale para o nosso público aonde te encontrar. Legal. Faz o teu publi agora. Pode me encontrar no meu Instagram, Heron NASC, Heron Nascimento, né? Heron com H. Com H. Isso. Aí pode me encontrar por ali. Tem o link na bio direto pro WhatsApp também. A gente já pode marcar um café, pode trocar uma ideia e ver como eu posso ajudar os corretores imobiliários da região para alavancar as vendas e estruturar esse processo. Muito legal. Heron, só para a gente aqui entrar mais um pouquinho na captação de vídeo, a gente te acompanha na rede social e viu que tu faz imagens com drone. Essa é uma nova tendência para os vídeos de corretores, vídeos que envolvem o mercado imobiliário? É uma nova tendência e está crescendo cada vez mais, não só para imóveis de luxo ou alto padrão. Vejo e percebo também a demanda crescendo muito para Minha Casa Minha Vida, para imóveis de médio padrão ou casas um pouco mais simples, assim, em bairros. E é justamente mostrar o detalhe que o cliente não vai conseguir ver numa visita. É mostrar talvez um ângulo um pouco diferente, mostrar a proximidade do que tem ali na casa, como é o bairro, se as ruas são asfaltadas ali próximo. Então, mostra pontos que uma visita em si, ou uma foto, ou um vídeo só mostrando dentro do imóvel não vai conseguir, o cliente não vai conseguir visualizar. Às vezes é até interessante para quem quer mudar de localidade, né? Tipo, de repente você tá morando no bairro, tu vai mudar para outro bairro e tu não entende onde que fica localizado Exatamente. Os pontos de referência, né? Tem aquela visão mais ampla, né? Tu consegue visualizar de uma maneira melhor até a questão da vizinhança, de tudo que está próximo da casa ali. Heron, se eu fosse começar hoje, trabalhar como corretor de imóveis, assim, qual que é a ferramenta que eu preciso dominar ou o que eu preciso ter para começar me diferenciando no mercado? Eu começaria com o Instagram, fazendo essa captação de vídeos, não só dos imóveis em si, mas trazendo conteúdos informativos. E porque o Instagram ele é uma baita ferramenta para construção de autoridade. Então, para tu começar a ganhar um network, conseguir conquistar a confiança das pessoas, o Instagram vai funcionar para isso. É claro que pode surgir vendas através do Instagram, mas para tu conseguir autoridade e ser referência no mercado, através da tua identidade, do teu posicionamento único, eu recomendaria altamente o Instagram. E claro, se possível, futuramente, puder investir num site, ter, né, uma estrutura pronta ali também é fundamental. Mas, de início, se eu fosse começar hoje, eu começaria pelo Instagram. A gente sempre dá essas dicas, né, para quem tá começando, porque a gente sabe que o começo é um pouco mais difícil financeiramente. Mas a gente sempre ressalta, em todas as conversas que a gente tem, da importância de, depois que você tá bem estruturado, né, sempre pensar em ter profissionais que saibam fazer aquele trabalho, né, porque o corretor ele tem que vender, ele a expertise dele é venda, né? Então ele tem que buscar um profissional de marketing, um profissional que trabalhe com tráfego pago para otimizar o tempo dele, né? Então no início faz sentido aprender e fazer alguma coisa sozinho para conseguir, né, fazer as primeiras vendas, mas depois é muito importante ter um profissional qualificado para conseguir fazer isso acontecer de forma mais orgânica mesmo e com mais sucesso, não é
verdade... Com certeza. E eu tenho clientes que começaram como corretores, hoje são donos de imobiliárias, e eles já deixaram até de ser corretor, agora são gestores, são líderes de equipe. Uhum. Então, o corretor ele precisa ter essa visão a médio e longo prazo, de eu sei que eu estou começando agora, não tenho as ferramentas necessárias, o capital para investir também, eu vou começar com o que eu tenho. O importante é começar, né? Dar aquele primeiro passo, rompe aquela zona de conforto, aquela bolha do medo que a gente fica, e depois que ele vai conseguindo evoluir, como tu falou, direciona o capital, se tem o capital disponível, para aquelas pessoas que vão conseguir trabalhar de uma maneira melhor, porque elas já fazem exclusivamente isso, e tu vai só para venda. Foca naquilo que tu é bom e te direciona para aquilo. E depois vai expandindo, pensa em crescimento, em abrir uma imobiliária, trazer mais corretores para trabalhar contigo, estrutura um processo bem definido, aí tu vira um gestor e um empresário de fato, né? Legal. E para finalizar, só um assunto que a gente estava falando nos bastidores e é interessante a gente pontuar sobre inteligência artificial. A inteligência artificial é uma ferramenta válida para corretores de imóveis? Com certeza. E como a gente estava conversando, a gente não pode perder a nossa identidade quando faz as demandas para inteligência artificial, né, para IA. Senão isso vai tornar só mais um profissional dentro do mercado igual aos outros. Quando a gente traz também para IA a nossa identidade, quem nós somos, o que a gente quer, o nosso propósito, a gente consegue obter estratégias e respostas mais otimizadas também de acordo com aquilo que a gente é. Então, e com aquilo que a gente precisa para o momento. Se eu pego um prompt pronto, aquele comando que todo corretor dá para fazer uma legenda de imóvel, ele vai trazer as mesmas informações, os emojis, o traço, a palavra, basicamente da mesma forma que todo mundo vai colocar no próprio Instagram. Então, é importante utilizar a IA sim, porque eu acho que é uma baita ferramenta para criar novas estratégias, mas tem que saber trazer a nossa identidade para essa IA e saber também dosar, não só entregar tudo na mão dela e a gente acabar ficando preguiçoso e não ir atrás também de mais conhecimento. É importante a gente estudar também, principalmente corretor, sobre copy, sobre como escrever de uma maneira mais persuasiva, de como se apresentar de uma maneira mais persuasiva também, e não deixar só 100% na mão da IA, né? A gente pode usar a IA como estratégia para estudar sobre isso. Então, é só dar os comandos corretos ali e trazer a nossa identidade para isso também, que é uma baita ferramenta na mão de corretor, de dono de imobiliária, gestor, todo mundo. Legal. Então tá, Heron, finalizando, a gente gostaria de agradecer muito a tua presença. A gente trouxe um presente para você de uma marca aqui de Criciúma, a V-Couch, uma marca de roupa esportiva que vem se destacando pela qualidade, pelo diferencial do produto e também pelo marketing, que é bem legal, bem interessante. Conheço bem as meninas e a identidade que elas colocam dentro dessa marca dá para ver que reflete e estão ganhando cada vez mais seguidores aí, não só no Instagram, mas na vida. Da marca, realmente, vai na Avenida né? Centenário, tá as meninas correndo com a roupa da V-Couch, bem legal. Muito legal, a gente fica feliz, a gente espera que os empreendedores locais sejam valorizados, né? Assim como você. Agradecemos muito a tua presença. Eu que agradeço pela oportunidade, foi bem bacana a gente bater esse papo aqui, falar um pouco mais sobre marketing, sobre tráfego. E é um mercado que vai crescer muito dentro do imobiliário. Tenho certeza que muita coisa vai acontecer ainda. Que legal. Legal, muito obrigado, Heron. Muito obrigado a quem nos ouve e nos encontramos no próximo Conexão Imobiliária. Isso aí, pronto.